Nós vamos dar continuidade na nossa série aqui de palavras, das qualidades imprescindíveis de um líder. Então, o aspecto, da liderança, todos os aspectos da liderança, das qualidades, são tantas qualidades, e eu creio que você, ao ouvir essas características, você está se identificando, falando, essa daí eu sou forte, mas essa outra eu preciso crescer. E nós estamos já na 13ª característica, e hoje nós vamos falar, no livro está escrito atitude positiva, mas como nós estamos numa igreja, nós vamos falar de atitude de fé, então, e também muito semelhante esse estudo, mas vamos falar dessa característica tão importante que o líder precisa ter, um líder de fé. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu queria começar falando aqui, pode colocar a foto do Thomas Edison. Então, Thomas Edison, ele foi um grande cientista, e a revista Life, ela chamou Thomas Edison de número 1 do milênio. Número 1 do milênio, já pensou? Número 1. Por que número 1 do milênio? O cara era um crânio, era um gênio. Ele patenteou 1903 invenções. Rapaz, 1903, se patenteasse uma já era grande coisa, 1903. Então, ele realmente foi um homem criativo, habilidoso, mas não era somente essas as características do Thomas Edison. Ele tinha essa atitude positiva com respeito à vida. Então, o Edison, as pessoas que andavam com ele, eles enxergavam essa característica, essa qualidade. A começar da própria, você vê ali, a lâmpada, diz que o Thomas Edison, ele fez, para criar a lâmpada, 10.000 tentativas. 10.000 tentativas. Às vezes a gente começa uma coisa, na primeira a gente já quer desistir. O homem não. O homem foi errando e tentando, errando e tentando, errando e tentando. E ele falou, olha, nunca, ele falou, não vou desistir. Essa é a obra da minha vida, Então ele falou assim, olha, muitos dos fracassos da vida devem-se ao fato de as pessoas não perceberem quão próximas estavam do sucesso ao desistirem. Então a atitude realmente dele de prosseguir, de perseverar, era muito notável. Não somente nessa parte daqui da invenção da lâmpada, mas diz que ele fez, para inventar 1903 coisas, ele tinha um laboratório de pesquisa muito bem elaborado e tal, que ele construiu ao longo da sua vida. E aí a história dele disse que esse laboratório, então pensa, recurso, laboratório, isso é uma coisa cara, pegou fogo. Então um dia o laboratório dele pegou fogo. Então, para a pessoa pensar assim, meu Deus, foi por água abaixo toda a minha vida. E sabe quantos anos ele tinha? Ele já tinha 70 anos. Então ele poderia falar assim, acabou, minha vida acabou, não tenho mais o que fazer, todos os meus recursos, minha vida foi nisso. Mas o Thomas Edison, ele falou, olha, eu não sou velho demais para recomeçar, para começar tudo de novo. E ele tinha 67 anos. E ele falou assim, eu vou viver até 100 anos. Eu tenho ainda muitas ideias na minha cabeça e isso não vai me fazer desistir. Eu vou viver até 100 anos. E a história diz que ele ele morreu com 84 anos. Então é tão legal ver isso, porque essa atitude positiva que o Thomas Edison tinha, motivava as pessoas ao redor dele. Então essa atitude positiva, ela é uma qualidade imprescindível que grandes líderes eficientes eles têm. Todo grande líder, assim, se você for observar, eles com certeza têm essa característica, que é uma característica que dá a esses grandes líderes muito sucesso. Então essa visão de fé, essa visão de ousadia. Então essa atitude positiva, ela determina seu nível de satisfação como pessoa e também tem um impacto na forma como os outros interagem com você. Então, para nós sermos mais positivos e homens e mulheres de fé, em primeiro lugar, anote aí,
né, para você ser esse homem, essa mulher mais positiva, esse homem de fé. Sua atitude é uma escolha. Nosso primeiro ponto aqui. Sua atitude é uma escolha. Vamos dizer juntos? Sua atitude é uma escolha. E eu vou usar a vida de Davi, para mim um dos homens mais ousados, mais cheios de fé que nós temos na Bíblia. Então lá em 1 Samuel, versículo 17, no versículo 26, capítulo 17, versículo 26, fala a seguinte coisa, né? O Davi falando contra o gigante, e ele disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Né? Você sabe que Davi, ele chegou no campo de batalha, ele não era um soldado, mas já estava ali naquele calor da batalha, tanto tempo Israel sendo intimidado por uma circunstância, um gigante horrível, né? Um gigante feio, um gigante grande, que as pessoas tinham medo dele, já eram 40 dias ali, lançando afrontas, e os israelitas intimidados. Quando o Davi ouve aquilo, ele faz essa pergunta: quem é esse homem diante, né, do Deus que nós temos, né, do Senhor dos exércitos? Quem é esse gigante? Então havia ali para Israel uma circunstância contrária, mas nós temos aqui um homem, Davi, que se levanta com uma atitude de fé. Então o Davi, ele não agiu como os soldados estavam agindo, eles estavam com medo. Davi, e inclusive todas os irmãos desencorajando Davi, falando: não vai dar certo, quem é você? Quem é você para chegar aqui e fazer alguma coisa? Nem soldado você é. Mas Davi, ele realmente teve uma atitude que realmente o destacou naquele momento, naquela situação. Então, nós devemos, o que nós devemos esperar de um momento, de uma circunstância desfavorável? Diante de uma circunstância desfavorável na sua vida, na sua célula, você não pode esperar nada. Nada você deve esperar dessa circunstância. Essas circunstâncias desfavoráveis, elas desmotivam as pessoas. Tem um psicólogo, o Viktor Frankl, e ele disse o seguinte, pode colocar aí a frase dele: a última de nossas liberdades humanas é escolher nossa atitude, não importa a circunstância. E por que esse homem, ele disse isso? Porque esse homem, ele sobreviveu a uma prisão no campo de extermínio nazista. E vocês veem essas histórias, da época ali do nazismo, da guerra, as pessoas presas ali em condições completamente inóspitas. Realmente assim, pensando: vou perder minha vida, não, acabou minha vida, olha, eles estão exterminando as pessoas. E ele escreveu isso nessa circunstância, porque se ele escreveu isso é porque ele sobreviveu, porque ele passou por aquilo. Ou seja, a atitude dele diante daquele momento, daquela circunstância tão difícil, foi o que o destacou, foi o que o construiu, sim, como um caráter perseverante, como um caráter de fé, como realmente uma atitude, uma escolha diferente dos outros. Então, em primeiro lugar, para que esse caráter de uma atitude de fé seja construída, vai ser muito importante a sua atitude, e ela é uma escolha. Em segundo lugar, a sua atitude determina as suas ações. Vamos ler juntos? A sua atitude determina as suas ações. Então, um especialista, ele disse sobre isso, que a vantagem do vencedor não está em uma família bem dotada, em um QI alto ou na habilidade. A vantagem do vencedor está completamente na atitude e não na aptidão. A atitude é o critério para o sucesso. E nós vemos isso na atitude de Davi, no argumento que Davi utilizou para falar, para convencer Saul de que ele ia enfrentar aquele gigante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. As circunstâncias são desfavoráveis.
Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Eu dou-lhe golpes, eu livro a ovelha de sua boca. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Então, o Davi, ele disse: eu tenho sim, a minha atitude é: eu tenho sim condição de vencer esse gigante. Eu estou preparado, eu sou um homem de fé, eu vou conseguir. A situação é desfavorável, mas eu posso conseguir, eu posso enfrentar esse homem. Então, as nossas atitudes diante das circunstâncias, elas vão ser fundamentais, a forma como nós vamos agir no momento das circunstâncias desfavoráveis. Então, em segundo lugar, a sua atitude determina as suas ações. Terceiro lugar, seus seguidores são um espelho da sua atitude. Olha o que aconteceu aqui nessa situação. 1 Samuel 17, versículos 51 e 52. Davi correu, pôs-se em pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então, os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus. Veja como a atitude do exército mudou, quando eles viram alguém que foi corajoso, alguém que agiu em fé, alguém que creu no poder do Senhor. E é isso que os nossos seguidores, eles vão nos ver se nós agirmos em fé. Então tem uma lei que se chama lei do magnetismo, que diz: quem você é, define quem você atrai. Vamos ler essa lei? Vamos lá? Quem você é, define quem você atrai. Então muitos líderes, que eles vivem só no aspecto assim do pessimismo. Não vai dar certo, não vem ninguém na célula, essa célula vai morrer, esse discípulo não quer nada com Jesus. Quem aqui já ouviu um argumento pessimista desse? Levanta a mão. Querido líder, se você é assim, seus seguidores nunca serão otimistas, assim, nunca vão seguir uma visão de fé, porque eles estão vendo um modelo de incredulidade. Eles estão vendo assim: meu Deus. Agora, se você, então você vê aqui, eu sempre falando: Senhor, eu já vejo uma grande multidão de líderes, não são que os meus olhos estão vendo agora, mas eu sempre a cada Tadel, Senhor, eu creio, já estou vendo, quando cheguei lá em Luzimangues, no Tadel dava 4 pessoas, falei: Senhor, eu já vejo uma grande multidão de líderes, e assim, então eu quero que as pessoas que me sigam, elas não fiquem: não vem ninguém no Tadel, e não sei o quê, e ninguém na célula. Gente, não vou colaborar com nada fazendo isso, vai ser só pior, as pessoas vão desistir. O Thomas Edison, ele disse: se a única coisa que deixarmos aos nossos filhos for a qualidade do entusiasmo, desse espírito de fé, teremos dado a eles um bem de valor inestimável. Então a atitude positiva aqui, do Edison, estimulou com que a equipe dele, se ele fez 1093 invenções, ele não fez isso sozinho, ele fez isso com uma equipe que foi ali com ele. Então quando os soldados viram a atitude de Davi, eles foram atrás, eles seguiram. E eu declaro que as pessoas que seguem você, seus discípulos, sua célula, vão ver em você uma atitude de fé, vão ver em você, realmente aquele líder ousado, cheio de alegria, cheio de amor. E esse espírito, ele tem o poder de contaminar, de motivar as pessoas em nome de Jesus. E eu sempre vi, no nosso supervisor, no nosso pastor, no pastor Jackson, essa pessoa de fé. Então, nas maiores crises que nós enfrentamos aqui na época da construção, eu era a pessoa incrédula na equipe dele. Você acredita? Pastor, não tem dinheiro. Pastor, não tem dinheiro em caixa, não tem um centavo. Pastor, eu acho que é na hora de desistir, assim, de parar. É na hora de dar uma parada.
Mas, cara, eu vi assim, ele falando, Willy, vai dar certo. Quantos de vocês já ouviram eles falar isso? Vai dar certo. Ele tinha até uma musiquinha, vai dar tudo certo. Eu sempre falava isso. Então, com o tempo, e vendo, porque não é só um jargão de fé, vai dar tudo certo, porque eu via ele na palavra. Willy, Deus falou comigo, eu tenho uma promessa, nós estamos aqui com uma promessa. Então, eu vendo as atitudes, eu nunca vi ele abatido, de verdade. Eu vi o pastor Jackson abatido em uma circunstância, mas não foi relacionada com isso aqui que eu estou falando. Então ele sempre assim, Deus já vejo, e tal, e ele sempre sonhando, olhando para cima. Então eu deixei de ser a pessoa negativa, pessimista, que, meu Deus, eu não estava construindo a equipe, fazendo isso, colocando meu líder para baixo, Então eu vi tantos milagres acontecendo com essa atitude de fé. Não, Deus é que nos chamou, Deus é que nos tem mandado, Deus tem que nos orientar. Então, para nossas atitudes melhorar, nós vamos precisar agir, nós vamos precisar construir outra coisa, a atitude de fé, amém ou não amém? Então, o Martin Lloyd-Jones, ele disse, muito da infidelidade da vida deve-se ao fato de que se ouve mais a si mesmo do que se fala consigo mesmo. Então, a pergunta que eu tenho para você, que tipo de voz você está ouvindo? E muitas vezes essas vozes são essas vozes incrédulas que nós mesmos estamos falando. Não vai dar certo, não vai para frente. Então, muitas vezes os fracassos que nós enfrentamos são fruto de coisas que a nossa mente está cheia. Então, a pergunta é, de que tipo de alimento você está comendo? Que tipo de proteína, que tipo de alimento você está, qual a sua dieta? Então nós temos um hábito aqui na igreja, os discipuladores perguntando para os discípulos, o que Deus falou contigo hoje? O que Deus falou com você hoje? A primeira pergunta lá do discipulado. O que Deus tem falado ao seu coração? O que Deus falou com você hoje no seu TSD? Porque, meus irmãos, o que vai diferenciar na vida cristã é realmente esse alimento de vida, é nos encher da vida, é nos encher da palavra, nos encher de paixão por Jesus. A palavra de Deus e o relacionamento com o Senhor, ele é a nossa fonte de ânimo, é a nossa fonte principal de alimento. Então, em 1 Samuel 16, 18, quando falaram sobre Davi, olha a característica de Davi. Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar muito bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então, de todas as virtudes, características que Davi tinha, eu creio que a principal é essa aqui. E o Senhor estava com ele. Então, diga assim comigo, e o Senhor estava com ele. Gente, esse é o nosso principal segredo, é ter o Senhor indo à frente, é ter o Senhor fazendo, é ter o Senhor nos instruindo, é ter o Senhor nos direcionando. E a pergunta que eu tenho para você, porque Deus estava com Davi, Deus está contigo? Deus está com você na sua célula? Deus está com você no seu discipulado, na sua família, sim ou não? Porque eu quero dizer que muitas pessoas, Deus não está lá, por causa das atitudes dessas pessoas que muitas vezes eles estão tendo no processo. Então, para o líder, qual é a nossa fonte? É a palavra, é a oração, é a vida de Deus. Quando um líder muitas vezes vem assim, desistindo, muitas vezes, a maioria, assim, a porcentagem maior, é porque aquele líder, a fonte dele, assim, ele está bem fraquinho com Deus, assim, está bem pouco de Jesus. A fonte está precisando beber mais, comer mais da presença, orar mais, Lógico que situações vão acontecer, circunstâncias vão acontecer, mas muitas vezes a causa de desistência é uma dieta errada, é o alimento errado que esse líder está comendo. Então, o alimento adequado, Bíblia, palavra de Deus, é que vai potencializar a nossa fé. Posso ouvir um amém? Em segundo lugar, focar no que está dando certo. Porque qual que é a nossa tendência? Mas a célula está vazia. Não sei o que, essa pessoa não quer. Gente, foca no que está dando certo. Eu tenho certeza
que na tua célula tem uma pessoa crescendo, tem um discípulo amadurecendo, que na tua célula tem alguém comprometido, alguém que sempre você faz o desafio para o Pai que diz, essa pessoa, ela está lá. Então o foco de Davi aqui, estava olha, as experiências passadas dele, rapaz, eu já matei um leão, já matei um urso, eu tenho experiência. O foco de Davi não estava no que Saul, você é um menino, você nem soldado é. Mas Davi falou, não, eu tenho experiência, eu sei, conta comigo. Eu queria mostrar para você aqui, pode colocar a foto aí do copo, pode pôr. Para você, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Vamos lá, esse copo para você, está meio cheio ou meio vazio? O otimista, ele vai falar, esse copo está meio cheio. O pessimista vai falar, esse copo está meio vazio. Então nós precisamos sair dessa rotina de negatividade. Então tipo assim, tem água ali dentro, né? O copo está meio cheio. Mas a pessoa, ela só vê o que não está dando certo. Ela só vê o erro, ela só vê, né, realmente as situações. Então tem uma frase que diz, aquilo que você foca, expande. Então se eu estou olhando só o ruim, então está tudo ruim. Gente, vamos olhar o que está dando certo, né? Vamos ver as pessoas que estão rompendo, crescendo, amadurecendo, amém ou não amém? Então focar no que está dando certo vai ser tão importante. Em terceiro lugar, essa visão de fé, né? Essa visão de o Senhor me chamou, né? O Senhor, Ele confiou a mim uma célula, Ele confiou a mim esse ministério. Então, creia que o Senhor é quem está à frente, Ele que te chamou. Então, sempre preciso crer, a obra é do Senhor. Sabe esse negócio a gente achar, não, está muito pesado, esse fardo está muito pesado, porque às vezes é você que está carregando, né? Porque a Bíblia fala que o fardo é do Senhor, né? O jugo dele é leve para nós. Então, é Ele que leva, é Ele que conduz a sua obra. Então, por isso nós precisamos ter uma visão de fé. Então, qual é a data da sua multiplicação? Está escrito lá na célula? As pessoas visualizam essa data de multiplicação, está lá na descrição do grupo, nossa célula vai se multiplicar em, né, ou é nesse ciclo ou é no ciclo da multiplicação, em novembro de 2024, já tem data, no dia 15. Esses lembretes, eles são muito importantes para nós visualizarmos. Eu faço visita na casa dos irmãos, e aí tem umas pessoas que fazem lá o mural dos sonhos. Gente, é um mural, às vezes eu chego numa casa assim, é uma parede, cheia de sonhos que essas pessoas estão tendo. Esses dias eu fui visitar uma casa que era um mural de medalhas, que aquela pessoa olha ali, poxa, eu quero me motivar, eu quero mais uma. Isso é muito legal. E nós como igreja, nesse ano nós temos um alvo, nossa base aqui, Palmas, 60 células. Não sabia que nessa semana nós estamos chegando a 49 células. Então olha que bem, sabe a palavra do Senhor. Então nós falamos lá na multiplicação do ano passado, temos orado. Sabia que todo culto de celebração, nas nossas orações ali dos pastores, nós declaramos, Senhor, nesse culto de celebração vão ser 20 almas convertidas, né? 20 almas. Aí a pessoa falou, só isso, pastor? Quando eu chegar em 20, aí eu vou colocar 40, mas meu alvo de fé é esse, todo domingo, 20. Ou seja, a gente ficar ali repetindo, vendo. Então você está vendo a sua célula se multiplicando ou a sua célula morrendo? Então já estou vendo a minha célula multiplicando, a minha célula crescendo. Até nesse ano a gente orando por ciclos e pedindo líderes. Então eu estou vendo líderes se levantando. Eu falei, Deus, muito obrigado por isso. Pessoas se levantando, pessoas sendo, né, ouvindo o chamado do Senhor. Mas por quê? Nós estamos orando, nós estamos declarando, Senhor, levanta líderes. Porque eu poderia ficar falando ali na sala, Wellington, Cristiano, Nery, cadê o resultado? Não, mas nós estamos lá assim, vamos orar, vamos crer, né? Vamos levantar líderes, vamos orar, vamos trabalhar, né? Então, vendo, né, tendo essa visão de fé para a honra e para a glória do Senhor, eu queria parabenizar, né? Porque eu não estou falando de números, né? Nós estamos falando de pessoas, de vidas sendo transformadas, de vidas sendo salvas. Tão lindo, né? Nos casos de pais, algumas pessoas que foram, né? Que às vezes não tem. Teve uma casa de pais
que foi uma do Rogério, né? O Rogério diz que a pessoa, ela falou assim: eu quero fazer um casa de paz, só eu vou ser o líder e meus amigos. O pessoal chamou 20 pessoas, né? Então na primeira parece que foram 8 pessoas entregando a vida para Jesus. Quantas? 12 pessoas. Então olha que lindo isso, esse negócio, vamos trabalhar, né? Vamos. Isso fala disso, não fala, né, de números. Amém ou não amém? Então essa visão de fé é tão importante. Há 2 anos atrás, o pastor Abe disse na Paz Conference: eu já estou sonhando com uma conferência se reunindo em um grande lugar. Hoje, esse ano, nós somos lá num grande lugar. Como eu aprendo com a visão de fé desse homem, né? Então, e esse ano ele falou: nós vamos nos reunir daqui a alguns anos no Allianz Parque. Eu nem sei como é que é lá, se é fechado, se não é, se tem ar-condicionado, nem precisa disso para lá. Mas é tão lindo ver essa visão de fé. E é isso que você tem que ver sobre a sua célula, né? Ontem nós estávamos numa multiplicação e eu achei muito lindo que eles fizeram uns estandartes assim, com os nomes da célula, com os nomes das tribos, né, de Israel. E eu falei: cara, é profético, porque são 12. Então, né, o Júnior e a Janine não vão ser, e a Jamile não vão ser só supervisores de setor, eles vão ser supervisores de área, eles vão ter 12, né, sério. Falei: uau, que visão de fé. Então, meus queridos, nós aprendemos isso também na vida de Josué e de Calebe. Lá em Números 14, os outros 10 líderes que foram na terra prometida, lá em Jericó, viram circunstâncias desfavoráveis, mas a Bíblia diz que encontrou um espírito diferente em Josué e Calebe, e eles falaram: é verdade, tem situações desfavoráveis, mas nós vamos lutar, nós vamos batalhar, nós vamos devorá-los como pão, né? Então pensa que ousadia, que palavra de fé. E esses homens, né, receberam recompensa, porque tiveram um espírito diferente. Então esse realmente espírito de fé, essa atitude é a que nós devemos ter na nossa vida e ministério. Então William James, para finalizarmos, diz: a maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode mudar a sua vida, alterando o seu modo de pensar. E isso realmente, esse espírito de fé começa da forma como eu penso, e meu pensar tem que ser o pensar bíblico, né? O pensar da palavra de Deus. Amém?